Bom, eu estou muito contente de estar aqui com você e de conseguir dividir com você aquilo que Deus tem dividido com a gente. E nós temos falado aqui durante um tempo sobre reconstruir, né? Nós falamos que nós estamos num propósito intenso de buscar reconstruir a nossa vida a partir daquilo que restou, né? Nós olhamos para todos os lados, nós olhamos para um lado e para o outro e percebemos aquilo que nós perdemos, aquilo que foi levado de nós. Nós falamos nos domingos anteriores, por exemplo, que a pandemia, ela levou de nós muito mais do que emprego, muito mais do que economia, muito mais do que empresas. A pandemia levou de nós esperança. E muitas pessoas, a partir daí, ficaram desesperançosos. E essa falta de esperança, né, é a partir desse diagnóstico, dessa compreensão, que nós queremos reconstruir. E aí tem uma coisa importante, que é legal prestarmos atenção. Construir é muito mais fácil do que reconstruir. Porque construir, você entende em que há um ambiente, um terreno próprio, preparado. Agora, reconstruir, há uma necessidade de, primeiro de tudo, limpar o terreno em que se estava. Então, nós estamos falando sobre reconstruir a partir de uma premissa de limparmos da nossa vida, de deixarmos verdadeiramente, de abandonarmos verdadeiramente coisas em nós que nós percebemos que não há necessidade, coisas que eram fardos pesados e que agora nós descobrimos que uma vida simples, sim, é possível e pode ser, e aconteceu. Nós vivemos por muito tempo uma vida sem coisas que nós imaginávamos que eram coisas fundamentais. Eu me lembro que quando lançou, logo no comecinho, quando nós entramos numa fase muito crítica da pandemia, em que o governo do estado disse quais seriam os serviços essenciais, eu me lembro que eu olhei para aquela lista e eu falei, meu Deus, tudo aquilo que eu considerava essencial não está na lista de serviços essenciais do governo. Então, se não está na lista de serviços essenciais, muito provável que não é essencial, mas a minha rotina me acostumou a isso. Então, reconstruir significa limpar primeiro o terreno, tirar todo o entulho que restou, tirar tudo aquilo que não faz parte mais da proposta do que nós estamos planejando reconstruir. Esse é o objetivo, esse é o pensamento. A Bíblia vai dizer para nós, Jesus vai dizer para nós, que 2 homens foram construir uma casa. Essa parábola se chama a parábola do construtor. 2 homens foram construir uma casa. Um era tolo e o outro era prudente. Um prudente e um insensato. E a Bíblia vai dizer que o prudente construiu a sua casa sobre um solo firme, sobre a rocha, um solo que não traria variações para aquela construção, e ele teria tranquilidade para edificá-la. Em contrapartida, um outro cara, ele construiu a sua casa sobre a areia, e Jesus chama esse de insensato. Vocês estão me ouvindo bem aí? Dá para ouvir? Tranquilo? Dá para ouvir? Aqui em cima só que eu acho que está um pouquinho alto. Se pudesse diminuir um pouquinho para mim, que eu estou vendo a hora que vai apitar. E eu falo alto porque, vocês já sabem, né? Caipira sempre assim, né? Eu falo sempre no volume 3, 4, 5, não consigo falar 2 em 1, não dá. Então, o insensato também construiu uma casa. E isso é uma coisa que a gente sempre para pensar e precisa estar claro para a gente. Que o objetivo foi cumprido para os 2 homens. Tanto o prudente como o tolo construíram as suas casas, porque tolos também edificam, tolos também constroem, tolos também têm capacidade produtiva. Então o tolo terminou a casa e o prudente terminou a casa. A diferença não está na eficiência de construir, a diferença estava onde essa casa foi construída. Então a Bíblia vai chamar de prudente aquele que construiu a sua casa sobre um terreno
correto. E o imprudente, o insensato, daquele cara que construiu a sua casa sobre um terreno incerto, inseguro e impróprio. Então a diferença entre a sabedoria e a tolice não está na eficiência do quanto nós podemos produzir, mas a diferença entre a sabedoria e a tolice está onde nós colocamos o nosso empenho de construir, onde nós colocamos a nossa força construtiva. Então nós estamos reconstruindo, mas não reconstruindo sobre a areia. Nós não estamos reconstruindo sobre um solo frágil, incerto e inseguro. Nós estamos reconstruindo sobre a rocha, sobre algo próprio, sólido, certo, eterno, inerrante, indestrutível. Essa é a nossa proposta então em reconstruir. Eu quero dividir com você um texto que está lá no Evangelho de João, João capítulo 6, no versículo 57, João 6. João 6,57. Encontra aí, ou execute aí o seu aplicativo. Hoje eu abri mão do aplicativo, estou usando Bíblia de papel. A minha versão é a NVI, a nova NVI, nova versão internacional. Eita. Versículo 57, todos encontraram? Vamos ler, diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Os vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão, viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Compreendendo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? O que aconteceria então se vocês vissem o Filho do Homem subir para de onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas alguns de vós não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e aquele que o trairia. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. A partir de então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. E amém. Que o Senhor fale conosco através da sua palavra, e eu gostaria muito que você dedicasse alguns minutos da sua atenção exclusivamente para isso, exclusivamente. Sim, não se atenta, não desatenta não. Não se desconcentra, não dispersa, para você não sair daqui sob a mesma condição com a qual você veio. Todas as vezes que nós nos encontramos aqui, e essa é uma premissa nossa, todo mundo que vier aqui ministrar a palavra para você, todo mundo que vier aqui compartilhar algo para você, a nossa premissa é que você saia daqui pensando, refletindo, entendendo, percebendo, transformado. Nós não queremos que você entre aqui e sinta algumas coisas, algumas contrações, alguns arrepios, alguns calafrios, e saia daqui sendo exatamente a mesma pessoa que você era quando entrou aqui. Nós preferimos que você entre aqui, entenda, aprenda, perceba, compreenda
Nós estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, as nossas palavras, a maneira como nós enxergamos o Evangelho e a forma como nós compartilhamos isso uns com os outros, acaba gerando, de certa forma, um desconforto. Eu sei disso. Eu sei porque, e muitas vezes nós pensamos assim, nós já tivemos uma semana difícil, nós já tivemos uma semana cansativa, o trabalho é exaustivo, o nosso cotidiano é exaustivo, agora nós trabalhamos em casa, o que é pior ainda, porque antes você saía do trabalho e se deslocava até a sua casa, e quando chegava em casa, ali era um lugar de paz, era um lugar de sossego, não havia discussão de trabalho em casa, mas agora a sua casa virou um escritório de trabalho, então nós perdemos aquela pouca sensação de paz que nós tínhamos. Então a nossa rotina é dura, cruel, a nossa rotina é esmagadora, a nossa rotina é tensa, a nossa rotina é complexa. É um fato isso. Então, muitas vezes nós pensamos o seguinte, já que a nossa rotina é tensa, é cruel, é esmagadora, quando nós finalmente separamos uma parte do domingo para vir para a igreja, nós chegamos aqui e queremos ouvir algo, degustar algo, que seja palatável, que seja gostoso, que nos empolgue, que nos alegre, que nos faça sair daqui sorrindo, contente, para enfrentar mais uma semana difícil. Você pode ver que inclusive algumas pessoas dizem que vir para a igreja aos domingos é carregar as baterias. O que você está fazendo, irmão? Eu estou indo carregar as baterias para aguentar uma semana complexa, triste, cruel. Então a gente cria esse espectro de que a palavra de Deus serve para consolar a nossa vida de uma problemática criada pelo mundo. Nós criamos a ideia de que a palavra de Deus tem como finalidade confortar o nosso coração de uma rotina tensa e cruel que nós temos, mas na verdade a palavra de Deus ela tem um objetivo de confrontar a maneira como nós vivemos, de confrontar os nossos pensamentos, de confrontar a forma como nós enxergamos a vida e o mundo, para que finalmente haja em nós um broto de esperança, que é a vontade de Deus nascida no nosso coração. Então a palavra de Deus, sobretudo, ela é confrontadora. A palavra de Deus, sobretudo, nos coloca diante de um espelho e ela nos desnuda e mostra essencialmente quais são as nossas mazelas, e nós saímos daqui reflexivos, nós saímos daqui pensativos, nós saímos daqui cabisbaixo, nós saímos daqui preocupados, mas tudo isso, todos esses sentimentos vai fazer brotar no nosso coração transformação. Então o que está acontecendo nesse episódio de João capítulo 6? O que está acontecendo é o seguinte: Jesus está pregando para uma grande multidão, e uma multidão que se enquadra exatamente no que eu disse agora para você. Pessoas que tinham uma vida extremamente difícil, afinal de contas, eles viviam em uma colônia romana. Eles eram escravizados, eles pagavam altos impostos ao governador romano, ao imperador romano, e aquilo que sobrava para eles mal dava para a sua sobrevida. Então eles viviam uma situação tensa e cruel, e agora eles encontraram alguém, eles encontraram um homem que tem poder, eles encontraram um homem que é sábio, um homem que tem recursos e que consegue lidar com toda e qualquer situação. É alguém espetacular, nunca antes visto. Para você ter uma ideia, Jesus vai pregar para uma multidão, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5.000 homens. E começa a escurecer, começa a entardecer, eles estão longe de casa. E os discípulos dizem assim: Senhor, é melhor despedir a multidão, porque já está ficando a noite. É melhor despedir a multidão, para que eles vão comprar comida, para que cada um vá para sua casa, para que cada um vá se alimentar. É melhor despedir a multidão.
E Jesus diz para eles assim: não, eu acho que não é melhor despedir a multidão, eu acho que é melhor alimentar a multidão. E aí então eles vão olhar a bolsa de dinheiro e diz: a gente não tem dinheiro para alimentar essa multidão. E aí Jesus diz: o que é que tem aí? Eles dizem: a gente também não tem nada aqui. E aí chega um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Você conhece a história? Jesus pega os 5 pães e os 2 peixinhos que esse menino trouxe, e com aquilo, com aquele pouco, aquele mínimo, ele alimenta uma multidão. Todos saem dali extremamente saciados. E ainda sobra, ainda tem 12 cestos cheios de pães. E dá para levar para casa ainda, sobrou. Jesus encontra pessoas enfermas e as cura. Jesus encontra pessoas mortas e as ressuscita. Jesus encontra pessoas oprimidas e as liberta. Jesus encontra pessoas sem esperança e entrega um caminho e uma luz. Então andar com Jesus era uma coisa maravilhosa. É um desejo. Andar com Jesus é sinistro, é gostoso. Todos queriam. E Jesus está agora discursando para uma grande multidão. Só que essa multidão tinha esse mesmo desejo. Eles enxergavam Jesus como uma fonte de suprimento. Eles enxergavam Jesus como alguém que tinha capacidade de resolver qualquer problema da sua vida, como alguém que tinha condições de resolver qualquer demanda, de corresponder a qualquer dificuldade. Então estar com Jesus era estar suprido sempre. Estar com Jesus era estar feliz sempre. Estar com Jesus era estar abastecido sempre. Todo mundo queria estar com Ele. Até que Jesus começa o discurso. Até que Ele começa a falar com aquelas pessoas. E quando Ele fala com aquelas pessoas, elas classificam o seu discurso como algo duro. Duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Duro é esse discurso. E por que esse discurso é duro? Porque ele é confrontador. Ele é duro porque ele chama as pessoas à sua realidade. Ele é duro porque ele não é um conto de fadas. Ele é duro porque não é uma utopia. Ele é duro porque não é alguém passando a mão na nossa cabeça dizendo que vai ficar tudo bem. Ele é duro porque é real. E a realidade é dura. Consegue entender? O discurso é duro porque a realidade é dura. Então nós criamos uma expectativa sobre um discurso flácido, sobre um discurso palatável, mas que não é real. Então nós nos contentamos com isso, como se Jesus fosse apenas um ser superior, que existe para suprir as nossas carências, mas não um Deus e Pai, que está sobre nós, para poder nos trazer a realidade da vida, como realmente ela é. Então Jesus nunca vai esconder de você como a vida é. Ele nunca vai dizer para você como a vida não é. Toda a dinâmica do Evangelho é para que você todos os dias saiba que nós temos uma realidade dura, e portanto essa palavra real vai ser para nós também dura, porque vai confrontar a nossa realidade, vai confrontar as nossas estruturas, vai confrontar o que nós pensamos, o que nós imaginamos, vai confrontar o estilo de vida que você adotou, vai confrontar a maneira como você encara a sua vida. Essa palavra vai confrontar a maneira como você planeja a sua vida. Ela vai confrontar a maneira como você planeja os seus recursos. Ela vai confrontar a maneira como você se comporta. Ela vai confrontar a maneira como você pensa, em que você pensa e como você pensa. E isso é extremamente desagradável. Isso é extremamente desagradável. Nós não estamos conseguindo absorver a verdade do Evangelho, porque nós temos dificuldade de lidar com o que é desagradável.
E lidar com as nossas mazelas são coisas desagradáveis, e nós colocamos tudo isso embaixo de um tapete e deixamos lá, e oramos dia após dia para ver se Deus dá um jeito naquela sujeira. E Deus não vai dar jeito em sujeira alguma. Deus vai nos ensinar a lidar com tudo isso. Isso é duro, isso é difícil, mas isso é real. Isso é inteiramente real e por isso é inteiramente duro. Nós estamos em busca de algo simplificado, nós estamos em busca de algo fácil e desprovido de complexidade, mas a vida não é fácil e nem desprovida de complexidade. Então Jesus diz: onde estão as pessoas? Elas foram embora, porque o discurso era duro. Elas foram embora porque elas tinham uma expectativa a respeito de Jesus, e Jesus estava falando para elas sobre outras coisas. Elas tinham uma expectativa, elas tinham uma esperança, elas tinham um entendimento. O que elas queriam de Jesus não era o que Jesus estava disposto a entregar para elas, e elas começaram a ir embora. Elas começaram a sair, elas começaram a deixar o ambiente, e Jesus fica sozinho com os 12. A multidão se vai, porque o discurso era duro. Consegue entender isso, meu irmão? Você consegue perceber isso? A multidão se vai, porque o discurso era duro. A multidão o abandona, porque o discurso era duro, porque nós não queremos lidar com realidade, nós queremos algo que tire a gente dessa realidade, nós queremos algo que nos leve para fora dessa realidade. No entanto, que a igreja é um refúgio para muita gente. Tem gente que vem para a igreja para poder não ficar em casa, porque em casa está cheio de problema. Tem gente que deixa em casa a esposa e os filhos e vem para a igreja, deixa o marido e os filhos e vem para cá para poder ter um minuto de paz, porque em casa não tem paz. Então isso virou uma fuga, e o evangelho não é essa fuga. Ele vai ensinar você a lidar com todas essas situações. Não adianta você tratar a igreja como uma fuga. Você vir aqui para poder esquecer dos seus problemas. Não adianta. E a gente até às vezes pensa isso, a gente faz aquela oração no começo: Deus, nós queremos esquecer de todos os nossos problemas e tal. Não, eu não quero esquecer dos meus problemas, eu quero aprender a lidar com todos os meus problemas. Eu quero aprender a lidar com toda a complexidade da vida, para que eu corresponda a essa vida da melhor forma e viva para a glória de Deus. Uma vida vivida para a glória de Deus não é uma vida sem problemas. Uma vida vivida para a glória de Deus é uma vida de problemas não escondidos. É uma vida de problemas não escondidos. Entende isso? Uma vida vivida para a glória de Deus é uma vida de problemas não escondidos. É uma vida de problemas resolvidos. E nós estamos aqui para aprender a resolver. Todo mundo foi embora, porque o discurso era duro. E qual é o discurso de Jesus que fez todo mundo ir embora? Eu quero dividir esse discurso com você. Jesus olhou para aquele pessoal e falou assim: gente, é o seguinte, os seus pais comeram o maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E eu estou aqui para que vocês comam da minha carne e bebam do meu sangue, porque aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Esse é o discurso. Esse é o discurso duro que fez com que aquelas pessoas fugissem. E por quê? Jesus, claro, não estava fazendo um convite ao canibalismo. Ele não estava dizendo para as pessoas comer carne humana e beber sangue humano.
Jesus estava chamando aquelas pessoas para enfrentarem a responsabilidade de ser filhos de Deus. Jesus estava chamando aquelas pessoas para enfrentarem a responsabilidade de serem filhos de Deus. Você sabe que quando você come algum alimento, qualquer um que seja, você absorve os nutrientes daquele alimento. Você absorve as vitaminas dele. Então, se você comer uma manga, você vai absorver os nutrientes daquela manga, e você vai ser uma manga por pelo menos 3 horas. Daqui 3 horas você vai sentir fome e vai ter que comer outra manga. Se você comer uma maçã, você vai absorver os nutrientes daquela maçã, as vitaminas daquela maçã estarão em você, e elas vão correr pelo teu corpo, através do teu organismo. Aquilo vai te nutrir, e você vai ser aquilo por um período de tempo, porque você é aquilo que você come. Você é aquilo que você come. Por exemplo, existe um exame para atletas de elite, chamado exame antidoping. E esse exame é feito para identificar se aquele atleta ingeriu alguma substância que não corresponde à modalidade do seu esporte. Então é feito um exame antidoping para saber o que ele ingeriu. Porque se ele ingeriu, está nele, e vai ser denunciado no exame. Se ele comeu, está na sua corrente sanguínea. Se ele ingeriu algum alimento, aquele alimento está nele e faz parte dele. Então o exame antidoping vai denunciar se aquele atleta profissional recorreu a algum tipo de alimento que é proibido para a sua modalidade, que não é permitido para a sua modalidade. Porque aquilo que você come é aquilo que você é. Você é o que come. Você consegue entender qual é o convite de Jesus? Quando Jesus chega para aquelas pessoas e diz assim para elas: eu quero que vocês comam de mim, para que vocês sejam como eu. Eu quero que vocês comam de mim, para que vocês sejam como eu. E se vocês comerem de mim, vocês não vão sentir fome a cada 3 horas, porque aquele que comer desse pão vivo que caiu do céu, nunca mais terá fome outra vez. Então você come isso e se torna como ele, faz parte, passa a fazer parte. Consegue entender? Jesus está chamando aquelas pessoas para se alimentar dele, para que elas sejam como ele é, para que as virtudes dele estejam sobre elas, para que a vida dele esteja sobre elas, para que as prioridades dele estejam sobre elas, para que as virtudes dele estejam sobre elas. E quando ele faz esse apelo, aquelas pessoas vão embora. E sabe por que elas vão embora? Elas vão embora porque elas queriam os benefícios de Jesus, mas elas não queriam ser como ele. Elas vão embora porque elas queriam o pão multiplicado. Mas elas não queriam ser os multiplicadores. Elas vão embora porque elas queriam as suas benesses e não as suas virtudes. É por isso que elas vão embora. É por isso que elas fogem. É por isso que elas desaparecem. Porque elas não queriam ser como ele é.
A pergunta que eu faço para você hoje é: você quer ser como Jesus é? Você quer ter a responsabilidade de um filho de Deus? Ou você apenas quer desfrutar os benefícios de ser um filho de Deus? Você quer ter a responsabilidade de ser a igreja de Jesus? Ou você quer apenas desfrutar os benefícios de fazer parte da igreja de Jesus? Você quer transmitir ao mundo as suas virtudes, ou você quer desfrutar as suas benesses? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Essa é a pergunta que tem que estar na nossa cabeça. Jesus olha para aquelas pessoas e diz: comam de mim, para que vocês sejam como eu. Comam de mim, para que eu esteja em vocês. Comam de mim, para que as minhas virtudes estejam em vocês. Comam de mim, para que a minha graça esteja sobre vocês, para que as minhas prioridades estejam sobre vocês. Comam de mim. Consegue entender? As pessoas acharam esse discurso extremamente duro. Duro é essa palavra. E sabe por que eles acharam esse discurso duro? Porque é um discurso que chama a responsabilidade. É um discurso que nos desperta a responsabilidade. Há uma responsabilidade de você estar aqui. Há uma responsabilidade de você ser chamado filho de Deus. Há uma responsabilidade em nós sermos irmãos. Há uma responsabilidade em tudo isso. Não é só desfrutar um benefício, uma benesse, uma dádiva, uma bênção. É entender a responsabilidade de ser. Nós estamos aqui porque nós provamos de Jesus. E se nós provamos de Jesus, é para que sejamos como Ele. Nós comemos de Jesus para ser como Jesus. Nós nos alimentamos de Jesus para sermos como Ele é. Esse é o sentido, esse é o propósito. É sobre este fundamento que nós edificamos. Então nós estamos reconstruindo. E qual que é o primeiro trabalho de reconstrução? O primeiro trabalho de reconstrução é você entender que nós estamos aqui não é só para desfrutar, nós estamos aqui para participar. Nós integramos a igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus precisa amar. A igreja de Jesus precisa perdoar. A igreja de Jesus precisa cuidar. A igreja de Jesus precisa amparar. E a igreja de Jesus não é esse prédio. A igreja de Jesus é você. A igreja de Jesus somos nós. Não adianta jogar a responsabilidade e depois vir aqui desfrutar o benefício. Deus, eu vim aqui porque eu preciso de um favor. Eu vim aqui porque eu preciso de uma dádiva. Eu vim aqui porque eu preciso de uma bênção. Tudo bem, Deus sabe o que você precisa antes de você pedir. Então busque o reino de Deus e a sua justiça, para que todas essas coisas lhe sejam acrescentadas. É isso que a Bíblia te ensina. Reino de Deus e a sua justiça é a nossa prioridade. Porque nós não estamos aqui para desfrutar de um favor. Nós estamos aqui para assumir uma responsabilidade. Nós estamos aqui porque nós somos os responsáveis. Nós somos os responsáveis por essa cidade. Consegue entender isso, meu irmão? Nós somos os responsáveis por essa cidade. Nós somos os responsáveis por essa vizinhança. Nós somos os responsáveis por esta igreja. Porque a igreja não são essas paredes, somos nós. Nós o somos. Nós somos a igreja de Jesus.
Nós somos o povo de Deus. Nós somos a noiva. Nós somos a nação eleita, o povo santo e escolhido. Nós o somos. Isso implica para você uma responsabilidade. É muito mais do que o desfrute de um prazer. É o entendimento de uma responsabilidade. E eu prefiro 1000 vezes que você saia daqui entendendo a sua responsabilidade, do que você saia daqui só desfrutando de um prazer. Porque esse momento é extremamente prazeroso. Estar aqui com você é extremamente prazeroso. Dividir com você esse momento é extremamente prazeroso. Olhar para você daqui é extremamente prazeroso. É extremamente prazeroso, por mais que não tenhamos contato direto, por mais que eu não possa descer e ir até você, te abraçar, apertar a tua mão, mas é um momento extremamente prazeroso, é único, é gostoso. Eu fico muito feliz em ver você. Eu conto os dias para nós nos encontrarmos aqui, para eu poder olhar para você, para eu poder dar um soquinho em você, que seja assim, mas eu fico feliz de te receber. É extremamente prazeroso, mas eu estou aqui não só para desfrutar de prazer, eu estou aqui porque eu sou responsável. Nós somos os responsáveis. A responsabilidade disso tudo é nossa. A responsabilidade disso tudo que acontece é nossa. Tudo que nós vivemos aqui, tudo que nós fazemos aqui, tudo que acontece aqui, através daqui, a partir daqui, é responsabilidade nossa. É responsabilidade do povo que não retrocede. Eu sei que esse tipo de discurso pode afastar muita gente, mas eu sei que esse tipo de discurso pode revelar também para muita gente qual é o verdadeiro propósito. Porque Jesus vira para os 12 discípulos e diz: todos foram embora, vocês querem ir? Todos se foram, e vocês? Pedro toma frente, em uma revelação extremamente profunda. Pedro toma frente em uma compreensão renovada pelo Espírito de Deus. E ele diz: Senhor, não há outro caminho, não há outra forma, não há outra esperança, não há outra direção, não há outra fonte de vida. Não há outra forma de conviver, de enxergar, de caminhar. Não há, fora do Senhor não há vida, fora do Senhor não há esperança, fora do Senhor não há amor, fora do Senhor não há perdão, fora do Senhor não há cuidado, fora do Senhor não há virtude alguma. Então para onde nós vamos? Para onde iremos nós, se só em Ti há palavras de vida e eternidade? Só em Ti nós encontramos virtude e esperança. Para onde iremos nós? Para onde nós iremos? Os discípulos de Jesus respondem dessa forma. Dura essa palavra, quem poderá ouvir? Os discípulos de Jesus respondem: nós podemos ouvir, porque nós não temos para onde ir, nós não temos outro lugar para ir, senão estar no Senhor, através do Senhor, e viver para o Senhor. Nós não temos outro plano, nós não temos outro destino, a nossa vida é Tua, e nós vivemos em Ti. Os discípulos de Jesus não respondem de outra forma, porque apenas em Ti há palavras de vida eterna, apenas em Ti há esperança, apenas em Ti há vida. Então, por mais que seja dura, por mais que essa reflexão seja dura, por mais que essa reflexão seja tensa, por mais que essa reflexão seja complexa, mas apenas em Ti, Senhor, nós encontramos vida eterna, palavras de vida eterna. Então, meu irmão, eu quero hoje dizer para você, em nome de Jesus,
Desfrute todos os privilégios de ser um filho de Deus. Mas esteja atento a todas as responsabilidades que tem um filho de Deus. Nunca despreze as responsabilidades em detrimento da curtição, em detrimento do prazer. Nunca despreze a responsabilidade. Nunca baixe sua guarda, nunca retroceda. Nós somos responsáveis por tudo isso.